a grande maioria deles, para não falar todos, foram homens e mulheres extremamente devotados a Deus, extremamente crentes. E esse processo de canonização é sempre feito após a morte dessas pessoas. E eu tenho, inclusive, para mim, que muitos deles falam, não, que canonizar, gente. Não, que santo aqui. Não, me deixa aqui, eu servo apenas o servo. Então, quando a gente olha, né, São Jerônimo, São alguma coisa, a gente sempre pensar que, muito provavelmente, essa pessoa foi um grande homem na história da igreja, só que depois a igreja estragou, né, botando o nome dele como santo, fazendo a imagem, colocando as pessoas para adorá-lo, né? São Francisco de Assis fez um trabalho social maravilhoso, né? Ele era uma pessoa devotada a Deus, né? O pessoal diz também, Então, o problema é o que fazem com as pessoas depois, né? Mas muitos deles eram grandes homens e mulheres de Deus. E aqui o São Jerônimo é um deles, né? O Jerônimo ele foi uma pessoa de muita relevância na história da igreja e muito por conta da sua tradução da Bíblia. Vamos lá, a Vulgata é a tradução da Bíblia do grego para o latim, realizada por São Jerônimo a pedido do Papa Damaso no século IV depois de Cristo. Então aqui, no século IV, você já tem uma decadência do Império Romano. Então, com a decadência do Império Romano, toda a cultura greco-romana, né, a língua grega e a política do Império Romano cai, e aí você tem a ascensão de uma nova língua, que é o latim. E aí, com a ascensão do latim, o que a igreja falou? Não, peraí, tem que traduzir a Bíblia para o latim, que as pessoas têm que entender. E aí, esse encargo é dado para o Jerônimo. O Papa chega lá e fala: Jerônimo, traduz a Bíblia para o latim, porque você é uma pessoa competente para isso, estudou, você tem esse conhecimento. E aí, ele faz essa tradução para o latim. A Septuaginta só contém os livros da Primeira Aliança, a gente falou. A Septuaginta é o Antigo Testamento. O Novo Testamento em grego não é acoplado à Septuaginta, só existindo em separado. Assim, quem quiser possuir a Bíblia completa em grego, tem que possuir a Septuaginta e o Novo Testamento em grego. São Jerônimo fez exatamente isso. Traduziu e uniu o Velho e o Novo Testamento numa só obra, do grego para o latim, surgindo dessa maneira conhecida Vulgata, que significa, né, na língua latina, né, a divulgada, a comum, a vulgar. E por esse nome, a gente já tem um indício do que eles queriam com isso. Eles queriam que a Bíblia se tornasse algo comum para as pessoas. A Bíblia não era para ser um item de museu, um item que só o Papa, só os grandes cardeais tinham acesso. Não. A Bíblia tinha que ser um livro comum. A Bíblia tinha que estar na mão de todos os crentes. Porque o cristão tem que ter acesso à palavra de Deus. Qual é o caminho para a fé em Cristo? Como a gente chega à fé em Cristo? Através do quê? Da palavra, né? Você imagina, se esse livro não tivesse sido escrito, como é que você ia saber sobre Jesus, sobre a obra de Cristo? Não ia saber. Então, essas palavras que estão nesse livro aqui são simplesmente essenciais para a gente viver. É mais essencial do que a comida que você come lá para você manter de pé, né? É mais essencial do que o oxigênio que você respira. São essas palavras, né, que estão aqui. Então vamos lá. A terceira e mais importante tradução, agora especificamente para nós, a tradução de João Ferreira de Almeida, que foi a primeira tradução para qual língua? Para o português, né? Provavelmente você deva ter uma Bíblia aí, que a versão é a versão Almeida alguma coisa, né? Almeida, revista corrigida, Almeida, revista atualizada, Almeida tal. É a forma gráfica, tá? Vou esperar chegar. Essa aí é zero para a antiga lá jogada. É do ano passado. Então, a versão Almeida é a versão mais antiga da tradução da Bíblia para o português. Por isso que a gente tem aí umas versões Almeida alguma coisa, por conta do João Ferreira de Almeida. Ele era um jovem português, que ele viveu no século XVII, se não me engano,
já há bastante tempo depois da Reforma Protestante, e ele era católico até os seus 14 anos, e ele se converteu, né, ao protestantismo, né, à igreja evangélica, vamos dizer assim, e ele teve um ímpeto, presta atenção, com 14 anos, ele teve um ímpeto de traduzir a Bíblia para o português. Ele falou, não, as pessoas que falam o meu idioma, português, elas precisam ter acesso à Bíblia. Qual garoto com 14 anos, em sã consciência, tem um pensamento desse? E ele traduz o Novo Testamento de forma incrivelmente rápida. Com 16 anos, o Novo Testamento já está traduzido para o português. Com 16 anos. Imagina, hein? Os nossos garotos de 16 anos hoje só querem jogar videogame, jogar bola. E o João Ferreira de Almeida estava lá traduzindo a Bíblia. E olha o legado que ele traz para a gente. Quantos milhões de pessoas leem uma Bíblia traduzida pela Almeida todos os dias? Você já parou para pensar nisso? Esse é o legado desse homem. Então ele dedicou a sua vida, a partir do Novo Testamento ele começou a traduzir o Antigo também, e ele morreu e não terminou de traduzir o Antigo. As pessoas dizem, né, que ele estava traduzindo as palavras finais de Ezequiel quando ele veio a falecer, e aí um companheiro dele foi lá e terminou a tradução. Então, um homem que dedicou a sua vida para tornar a Bíblia possível a nós hoje. Imagina se tivesse a Bíblia em português, hein? Se a gente não soubesse outro idioma, quem não fala inglês, quem não fala outro idioma, é perdido, né? Você imagina? Então esse é o legado desse homem e de outros também. Na Reforma Protestante, naquela ocasião da história em que há essa ruptura, né, entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante, evangélica, uma das principais causas dos reformadores era fazer com que a Bíblia tivesse acessível para as pessoas. A gente falou agora há pouco que a Bíblia foi traduzida para o latim, porque o latim era muito falado. E o latim, ele era uma língua que era tranquila, fácil, para as camadas mais altas da sociedade. O povo, a ralé, não tinha acesso, não falava latim. Então, o que eles faziam? Eles chegavam na igreja, na missa, e aí o padre que estava lá na frente, pegava a Bíblia em latim, abria, fazia a missa toda em latim, lia a palavra de Deus em latim, e aquelas pessoas, né, miseráveis, comuns, entravam e saíam sem entender nada. Mas até hoje funciona assim em alguns lugares. Em alguns lugares, exatamente. Então você imagina, você chegar aqui num culto, né, na Assembleia de Deus Filadélfia, e aí o pastor Júnior chega e abre o culto, começa a falar japonês, e vai até o final do culto em japonês, lê a Bíblia em japonês, e aí você sai. Como é que você sai? O culto foi abençoado por você, a palavra falou no seu coração, você não vai entender nada mesmo. E era exatamente isso que acontecia. As pessoas chegavam na igreja, participavam do culto, estavam ali de pouco presente, mas aquilo não fazia sentido, porque elas simplesmente não entendiam o que estava sendo falado. E aí, com a reforma de reformadores, não, a gente tem que mudar isso, as pessoas têm que entender. E aí começou, né, esse ímpeto de tradução da Bíblia. A Bíblia é traduzida para o inglês, Martinho Lutero traduz a Bíblia para o alemão, e a Bíblia começa a ser traduzida para os idiomas, para que as pessoas tenham acesso às escrituras. E nós somos hoje resultado da vida desses homens. Homens que se dedicaram, ficaram a vida toda se dedicando a isso. O Martinho Lutero, já sendo perseguido pela Igreja Católica por conta da reforma, aí o príncipe lá de uma das regiões da Alemanha pega ele, bota ele em cima de uma torre, de um farol, e fala, fique escondido aqui que estão tentando te matar. E aí, talvez alguns de nós fariam o quê? Poxa, estão querendo me matar, poxa, eu estou dedicando minha vida para o Senhor, e agora o pessoal está querendo me matar. Aí me botaram aqui em cima desse farol. Alguns de nós talvez poderiam ficar depressivos, poderiam começar a reclamar de Deus. O que ele fez? Caramba, eu estou aqui, estou preso nesse farol, não posso sair, porque se eu sair vão me matar. Já sei o que vou fazer, vou traduzir a Bíblia para o alemão. Então ele aproveitou o tempo que ele estava lá, escondido, para traduzir a Bíblia. Olha que maravilha. Homens que não pensavam duas vezes em como tornar a palavra de Deus acessível às pessoas. E nós somos resultados disso hoje. Né? Isso. Está entendendo, exatamente.
Então, se a gente tem uma Bíblia traduzidazinha, bonitinha, em português, você não tem noção, gente, da dificuldade que é você traduzir do idioma antigo. O hebraico atual já é uma língua difícil. O hebraico antigo, o hebraico arcaico, é uma língua muito difícil, né? O texto hebraico é escrito da direita para a esquerda, não tem espaço, está escrito tudo junto. E aí o tradutor, não, peraí, como é que eu vou separar? Essa palavra separa aqui, eu separo aqui. É um trabalho extremamente difícil. E a gente hoje tem o texto prontinho, e por vezes a gente não sabe a dificuldade que é esses homens se debruçaram sobre essa palavra para traduzir isso para nós, né? Isso a gente deve muito a eles. Então a Bíblia começa a ser traduzida para diversos idiomas e a gente consegue ter acesso a esse texto com mais facilidade. Vamos seguir. A tradução de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi um pastor protestante nascido em Torres de Tavares, Portugal. Aprendeu hebraico e grego e assim usou os manuscritos dessas línguas como base de sua tradução, ao contrário de outros tradutores que fizeram suas traduções a partir da Vulgata Latina de São Jerônimo. Almeida baseou-se no texto de Receptos feito por Erasmo, como ele perguntou ali, o Erasmo de Roterdã, em 1516, um texto mais recente dos manuscritos gregos. Essa é a tradução que tem sido mais bem aceita pelos nossos irmãos protestantes de língua portuguesa. A versão Almeida é a mais divulgada, assim, disparada, né? Tem muitas versões, atualizações, né? Revista corrigida, revista atualizada, né? São bastante textos do Almeida. Gabriel, tem alguma assim mais fiel aos originais? A gente vai ver aqui qual é a melhor versão bíblica. Vou dar uma resposta simples, eu vou explicar. Não existe uma melhor versão bíblica. O ideal é o quê? Qual é o ideal? A gente ter as principais versões e sempre que a gente for estudar a Bíblia, a gente olhar elas comparativamente. Ele se baseou no texto de Erasmo, o texto de latim que o Erasmo escreveu em 1516. Não, aqui ó, um texto mais recente entre os manuscritos gregos, era o texto grego do Erasmo. O texto grego. Entendeu? Era chamado textos receptos. Ele fez uma tradução em grego da Bíblia. O Erasmo, ele tinha um manuscrito grego, uma tradução dele. E aí o João Ferreira foi lá e se baseou no Erasmo para fazer a sua tradução também. Sim? Mas ele traduziu do latim para o português. Não. O latim é a do São Jerônimo, a Vulgata. O latim foi para o alemão. Martinho Lutero traduziu para o alemão, né? Isso, traduziu para o alemão. A Vulgata do São Jerônimo. Mas tinha outros textos lá correndo na época. E esse texto do Erasmo era um deles. E aí é um dos que o João Ferreira se baseou. Sim? Mas era do grego. Vamos lá, outras traduções. Podemos mencionar outras traduções importantes na história da igreja. Ingleses, Bíblia Wycliffe. O John Wycliffe era um homem também que trabalhou na época da Reforma para fazer com que a Bíblia fosse acessível às pessoas. Qual era a ideia dele? Ele chegava e via aquelas pessoas que não estavam entendendo nada no culto. Ele foi traduzir a Bíblia para o inglês e ele tinha um grupo de seguidores, que eram os chamados lolados, e ele mandava eles de 2 em 2 nas casas para que as pessoas ensinassem a Bíblia para as pessoas. E isso era inovador, porque a igreja não fazia isso, né? Então ele mandava como se fosse evangelistas mesmo, de 2 em 2 nas casas, já com a Bíblia traduzida para o inglês, e sentava com as pessoas e explicava a Bíblia. Isso era revolucionário. Porque a pessoa chegava e falava, não, pela primeira coisa, a Bíblia em inglês, eu não estou entendendo. Porque latim não entendo nada. E segundo, tem alguém na minha casa me explicando a Bíblia? Então esse é um trabalho fantástico que o Wycliffe fez, e além disso ele traduziu também a Bíblia para o inglês. Gabriel, a primeira tradução quem fez? Foi Lutero mesmo? A primeira tradução do latim do latim para Então, depois dessa tradução da Vulgata, a tradução dos outros idiomas, elas não eram baseadas em uma só. Elas pegavam um pouco do latim, um pouco do grego, um pouco da Septuaginta e faziam a sua própria tradução. Entendeu? Não era especificamente baseada em uma. Tradução de Genebra, 1560, a tradução King James, também está ficando até bastante conhecida aqui no Brasil, que é a versão do Rei Tiago, de 1611,
que foi uma tradução a pedido da Igreja Anglicana. Também é uma versão importante, principalmente lá nos Estados Unidos, mas ultimamente tem visto bastante aqui essa Bíblia, a versão King James aqui em português. O idioma francês, uma versão importante é a Bíblia de Jerusalém, e uma versão espanhola é a tradução Reina Valera, de 1569. Então, os principais idiomas ali da época começou a receber a tradução da Bíblia também. Traduções atuais que a gente tem em português, são muitas, né? A gente fica até perdido. Da Almeida, nós temos a Almeida Revista Corrigida, se não me engano, é o que vocês têm? A maioria que tem? Deixa eu ver, essa aqui é a Almeida Revista Corrigida. Então, aí tem a RC, né, a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista e Atualizada, né, que é a ARA ou RA, tem a Almeida Corrigida e Fiel, tem a Almeida Século XXI e tem a Nova Almeida Atualizada. Né? É a Nova Atualizada. Mas por que tem todos esses tipos aqui de Almeida? Né? A Almeida Revista Corrigida, junto com a Corrigida e Fiel, são as mais antigas. Né? Elas passaram, como o nome diz, por uma revisão e por uma correção lá no meio do século XX, década de 50, por aí mais ou menos. Por quê? Porque o português da época de Almeida era um português muito arcaico. A nossa língua hoje tem coisas hoje que a gente fala que há 20 anos atrás a gente não falava. Né? Mudou um monte de regra em português, né? O hífen, a trema, né? O jeito que a gente fala. Né? Hoje a gente fala você, antigamente era pode ser. Então é necessário um tipo de revisão e correção só na questão ali da gramática. Né? Não se mudou o conteúdo da Bíblia. Então, ali no meio do século XX há uma revisão, aí é que você tem a Revista Corrigida e a Corrigida e Fiel, e aí um pouco mais anos para frente, década de 60 ou 70, você tem uma atualização dessa Almeida Corrigida. Então você passa por mais uma atualização ali da língua, do idioma, da questão da gramática, né? E aí é a que perdura bastante tempo. A Almeida Revista Atualizada, junto com a Corrigida, elas ficam bastante tempo aí caminhando. Só que a Bíblia atualizada foi atualizada há 50 e poucos anos atrás. Né? Então, uma coisa que é atualizada há quase 60 anos atrás, ela precisa ser atualizada novamente. Porque a nossa língua hoje tem peculiaridades, né? Tem coisas que a gente não fala mais, caiu em desuso. E aí por isso que tem a Almeida Século XXI e essa nova Almeida Atualizada. Foram versões que mantêm a ideia do João Ferreira de Almeida, mas trazendo para o jeito que a gente fala português hoje. Uma diferença muito grande nessas versões mais atuais de Almeida é eliminar aquela mesóclise, né? Alguém sabe o que é a mesóclise? Que você tem em muitos salmos, né? Louvar-te-ei, exaltar-te-ei. Ninguém fala mais isso, né? Exaltar-te-ei, louvar-te-ei. A gente sabe disso porque a gente lembra do texto bíblico. Mas é um tipo de construção no português que não é mais usado. Então é atualizado para eu te louvarei. Não é muito mais tranquilo ao nosso ouvido, né? Louvar-te-ei, eu te louvarei. Né? Então, isso foi sendo atualizado e se tornou, essas versões são boas, principalmente pessoas que estão se chegando, né? Fé. Pessoas chegam para ler um salmo, louvar-te-ei, o que é isso? Eu não sei o que é isso, né? Mas eu te louvarei se torna algo mais tranquilo. É importante a gente frisar, eu já falei, mas frisar. São mudanças da gramática, do idioma, não são mudanças do conteúdo. O conteúdo do Almeida continua o mesmo. É só a questão ali periférica mesmo do idioma para tornar mais claro. Você tem outras versões, tradução brasileira, uma tradução bem antiga, nova tradução na linguagem de hoje, que foi uma versão feita para tornar uma linguagem mais fácil, né? Bíblia Viva também, na mesma direção da linguagem de hoje, nova versão transformadora e nova versão internacional, que é a NVI, também muito conhecida. Né? Algumas pessoas têm, eu tenho em casa a NVI também. Então, a nova versão internacional também muito conhecida, já não baseada no Almeida, mas em outro texto lá nos Estados Unidos. E qual é a diferença, né? O Renato perguntou, poxa, mas qual é a Bíblia melhor? Qual é a tradução? Qual é a mais fiel?
poxa, eu vi aqui que tem uma Almeida Fiel, será que é essa? Todo projeto de tradução da Bíblia vai querer trazer para si a ideia, não, a nossa tradução é melhor. E elas têm, cada uma tem os seus pontos fortes e pontos fracos. Por isso que eu falei que é importante a gente ter pelo menos 2 ou 3. Hoje em dia a gente tem uma facilidade, antigamente a gente tinha que comprar essas versões. Hoje, o aplicativo da Bíblia, eu tenho um aplicativo gratuito aqui que ele tem todas as versões. Deixa eu até abrir aqui. Aqui o texto que eu estava aqui lendo, 2 Crônicas 1. E aí se eu pegar aqui, eu tenho a versão nova Almeida atualizada, eu tenho a versão nova, versão transformadora, eu tenho uma versão chamada Nazi, que eu nem sei qual é, Almeida corrigida, Almeida atualizada, nova tradução da linguagem de hoje, NVI, tradução brasileira, todas. Então, a gente tem sempre uma Bíblia que é a versão da nossa igreja. Muitas igrejas têm uma versão oficial, ou quando não tem, o pastor sempre usa uma versão. Então é importante nos cultos você ter uma versão igual do pastor para você ler a mesma coisa do pastor. Mas em casa, no seu estudo bíblico, você ter algum tipo de recurso desse para você comparar o texto bíblico. Porque cada tradução vai ter o seu ponto positivo, o seu ponto negativo. Algumas dá para entender melhor quando você ler uma versão. Às vezes você não consegue entender, você vai na outra versão, você entende. Sim, sim. Aliás, o primeiro ponto do estudo, eu quero estudar, quero interpretar um texto bíblico. O primeiro ponto que você tem que parar no seu estudo é ver as diferentes versões. E aí você consegue estabelecer muito um texto só de você comparar as versões diferentes ali. Agora vamos seguir para a gente ver as diferenças entre as versões. Por que existem essas versões diferentes? Por que elas falam às vezes uma coisa diferente ou métodos de tradução? Todo mundo acompanhando aí? Página 9, ali no meio. Equivalência formal. A característica desse método é transmitir palavra por palavra. Ou seja, você vê o equivalente da palavra em hebraico no português. O princípio da equivalência formal foi o que orientou a maioria das traduções bíblicas até pouco tempo. E sobre ele foram embasadas as traduções da Reforma Protestante do século XVI. Exemplo de Bíblia por tradução por equivalência formal. A ARC, que era a Almeida Revista e Corrigida, e a Almeida Corrigida e Fiel. Esse método qual é? O método literal. Ele vai traduzir literalmente aquilo que estava escrito lá no original que foi estudado. Professor, mas esse não é o ideal? A gente vai ver que isso é muito importante você ter isso em mente, mas vai ter momentos que você precisa fazer uma adaptação para a sua linguagem. E por que a gente precisa fazer isso? Porque os idiomas bíblicos, eles são idiomas que têm um significado, um vocabulário muito mais extenso que o nosso. Um pequeno exemplo. A palavra amor. Em português nós temos uma palavra que define isso que é amor. Nas línguas originais você tem 3 significados, pelo menos. Tem até um livro que eu li que o autor fala que são 5 significados, mas são 3 principais mais conhecidos. O amor eros, que é o amor entre homem e mulher, que daí que vem a palavra erótico, daquela atração entre homem e mulher. O amor filos, que é o amor de fraternidade, de irmandade, de amizade, de companheirismo. E o amor ágape, que é o amor incondicional, que na Bíblia é sempre direcionado a Deus. Então você tem 3 palavras, ágape, filos, eros. E em português você tem quantas para escrever isso? 1. Olha que coisa, Então, na língua original você tem uma amplitude de significado muito maior. E quando você traduz para português, você tem uma limitação. Me deparei com ágape, eu vou traduzir como amor. Me deparei com filo, eu vou traduzir como amor. Me deparei com mero, eu vou traduzir como amor. Então, a literalidade é importante, ter sempre ela em vista, mas por vezes é preciso você fazer uma comparação. E aí, a gente vê que por vezes
essa tradução, por conta da limitação do nosso vocabulário, a gente perde um pouco, em determinados momentos, quando a gente não estuda a palavra de Deus, o significado de algumas passagens. Né? Uma que eu até comento, acho que o Renato deve ter ouvido, aquela passagem que Jesus conversa com Pedro na beira do Mar da Galileia, quando ele restaura Pedro. Jesus já está ressuscitado, ele está ali entre os discípulos, e ele está lá, e ele chama Pedro para conversar, e ele quer restaurar a vida de Pedro. Ele fala: olha, Pedro, você me ama? E originalmente Jesus pergunta: Pedro, você me ágape? Pedro, você me ama incondicionalmente? Aí Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe que eu te filos. Ou seja, você sabe que eu te amo como irmão. Porque Pedro ele não tinha capacidade de falar que amava Deus incondicionalmente, porque ele tinha negado o Senhor 3 vezes. E aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ágape? Você me ama incondicionalmente? E aí Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe que eu te filos, o Senhor sabe que eu te amo como irmão. E aí pela terceira vez Jesus vai e ele meio que desce, né? Pedro, você me filos? Pedro, você me ama como irmão? E aí a palavra diz que o que acontece? Pedro se entristece no coração, porque, poxa, o Senhor está perguntando se eu amava ele incondicionalmente. Mas agora, a terceira vez, ele perguntou se eu amo ele como um amigo. E aí ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe o que aconteceu. E tu sabes que eu te amo, que eu te filos. E naquele momento ali, Pedro é restaurado. Então você vê, quando a gente lê em português, é tudo: tu me amas, eu te amo, tu me amas, eu te amo. Mas originalmente, esse diálogo, ele tem uma intensidade. Né? Pedro é tratado de forma tão profunda ali, que por vezes a gente não percebe por conta da limitação. É por isso que a gente tem que mergulhar nas escrituras, né? Buscar estudar a palavra de Deus para entender a profundidade que por vezes a Bíblia traz para a gente. A primeira pergunta foi amor o quê para Pedro? A primeira, amor. O ágape, o segundo ágape e o terceiro filos. O primeiro é ágape? Isso. O segundo ágape. E no terceiro ele meio que baixa: olha, você me ama como irmão? Aí é filos. Aí é filos. Pedro responde Tu sabe todas as coisas. com filos também. Com filos também. Mas o filos não é o fraterno aqui? Sim. E o ágape é o mais profundo. É o mais profundo, aquele incondicional, que não tem. E ele respondeu com amor de filos. Sim. Porque Pedro estava quebrantado. Ele estava assim, envergonhado. Entendi. Porque tinha negado o Senhor. Então ele era sincero, falou: não, eu não amo o Senhor incondicionalmente, eu acabei de negar. Né? Mas naquele momento ali o Senhor trata ele. E aí depois que ele responde a terceira vez: Senhor, tu sabe todas as coisas, sabes que eu te amo. E Jesus fala: então vai e apacenta os meus cedos. Então Jesus resolve, curou ele ali. Né? Olha, você negou 3 vezes, eu já te perguntei 3 vezes, então está resolvido. Vai e cuida dos meus ovelhas. Né? E aí Pedro vai rumo ao seu ministério. Né? Então, como a gente viu, a literalidade é importante, mas por vezes você precisa ter um tipo de adaptação para a língua. E aí o segundo método de tradução, equivalência dinâmica ou funcional. A característica desse método é a análise, em primeiro lugar, da frase do original, passando a uma segunda etapa em que se pergunta qual seria o equivalente dinâmico no idioma para o qual estamos traduzindo. O princípio da equivalência dinâmica busca transmitir o significado que seguramente deveria ter o texto que se traduz, deixando em segundo lugar o significado concreto das palavras. Exemplo de Bíblias por tradução por equivalência dinâmica, a NVI. Então ele analisa o texto original. Ele pega, olha, é isso, e aí ele tenta ao máximo manter a literalidade, mas quando ele não consegue, ele prefere transformar aquilo em uma frase mais compreensível para nós. Então, não necessariamente é literal cada palavra, mas é uma frase que se torna mais compreensível. Por isso que essa é uma versão que é uma leitura mais fluida, você consegue ler melhor. Parece que ela foi escrita em português, né? Porque ela foi pensada nessa língua mesmo. Observação: a Almeida Revista Atualizada, a Nova Almeida, a Almeida do século XXI utilizam um misto das duas formas. Então, por hora ela utiliza um, por hora ela utiliza outro. Segunda observação: nova tradução na linguagem de hoje. Bíblia viva, Bíblia é a mensagem, são consideradas paráfrases, ou seja, releituras do texto bíblico, saindo um pouco do espectro da tradução formalmente falada.
tem as traduções literais mesmo, aquelas que tem aquela questão dinâmica, umas que utilizam as duas, e você tem as paráfrases, que elas vão muito além de adaptar o texto. Elas, por vezes, reescrevem uma passagem bíblica, então elas não são consideradas tecnicamente como traduções. É uma releitura, uma paráfrase, né? É uma forma de escrever, e são essas aqui que a gente comentou. Sim? Vamos seguir? Os tipos de texto. Os principais textos em que são baseadas as traduções são textos recébios, texto tradicional da Reforma. As primeiras versões impressas do Novo Testamento grego foram feitas tendo como base textos recébios. Textos recébios era baseado em alguns manuscritos chamados bizantinos, porque acredita-se que sua origem seja do Império Bizantino, ou majoritários, porque são a maioria dos manuscritos atualmente preservados. O texto recébios foi utilizado para a maioria das traduções da Bíblia até o final do século XIX. A tradução original de Almeida utilizou textos recébios. Eles também foram os textos que Almeida usou para traduzir a Bíblia para o português. Atualmente, Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Revista e Corrigida usam o textos recébios. Texto crítico, minoritário, datado dos séculos II, III e IV, no qual são baseadas versões modernas. Essa edição utilizava predominantemente manuscritos chamados alexandrinos, que são em menor quantidade que os manuscritos bizantinos, porém os manuscritos alexandrinos ainda existentes são mais antigos. Atualmente, traduções Almeida Revista Atualizada, Nova Tradução da Linguagem de Hoje e Nova Versão Internacional utilizam o texto crítico. Texto majoritário bizantino, datado dos séculos 8, 9 e 10. Esse já é um texto mais moderno. E atualmente existem 3 edições do texto majoritário bizantino, uma feita por Rosas e Fassad em 82, outra por Robson e Pierpont em 2000, revisada em 2005, e uma terceira produzida por Piquet. A diferença entre textos recébios e texto bizantino é pequena, sendo talvez a mais relevante 1 João 5, 7 e 8, onde o texto de recébios possui uma referência à Trindade inexistente no texto bizantino e crítico. Exemplo, Almeida Corrigida e Almeida Fiel. Isso aqui ele está falando de textos que foram baseados essas versões, né? Porque a gente falou da versão lá com Almeida e dessas atualizações em português que